Olá, pessoal. Boa tarde e bem-vindos a mais um call mensal do OCAN. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu só queria relembrar que a gente sabe que esse mês vai ter vencimento, né, de algumas BEIs e muitas LCs e LCAs também vencendo, então a gente acredita que vai ter muita liquidez no sistema. E a gente tem opções de fundos muito interessantes, né? Um deles é o OCAN Liquidez Baixa Volatilidade, que já tem mais de um mês de um ano de histórico, quer dizer, e é um fundo interessante porque ele rende aí 103, 104 do CDI, ele é um fundo D2, então provê tudo que o cliente hoje pede, né? Que é liquidez e uma consistência de resultado. Temos também o OCAN Liquidez D1, fundos de infra, fundos de previdência. Então, caso vocês precisem de alguma informação, por favor, entre em contato conosco. Vou chamar o Paulo Val para falar sobre economia, depois o Pedro Dreia vai falar sobre o mercado de juros, Fernando Chibante falará sobre o mercado de moedas, Petrônio Cansado, crédito, e por fim o Duda falará da renda variável. Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Começando o call pela parte externa, eu acho que a gente tem dois eventos principais desse front, né? O primeiro deles, a questão da guerra, e o segundo, a política monetária global. Né? E no primeiro, assim, segue uma incerteza bastante grande. Eu acho que esse mês foi bem ilustrativo disso. A gente teve, ao longo do mês, o estabelecimento de um memorando de entendimentos entre tanto os Estados Unidos quanto o Irã para reduzir ali as tensões por algum tempo e costurar alguma coisa mais durável. E ao longo do próprio mês a gente teve ali a ruptura desse acordo. Isso teve, claro, uma repercussão em cima do preço do petróleo, em cima de preço de ativos, né? Consequentemente, e ao mesmo tempo também teve uma ampliação em termos geográficos ali do conflito, né? A gente teve ali as hostilidades chegando também no Mar Vermelho, né? Enfim, segue ali uma situação com visibilidade baixa, idas e vindas, né? Ao mesmo tempo que, em princípio, tem uma disposição, inclusive do Trump ali, de tentar costurar algum acordo, alguma coisa mais no meio do caminho, segue a dificuldade de costurar esse acordo, né? O segundo tema, também bastante importante, eu acho que é mais uma consolidação daquele ambiente de política monetária global, ou igual ou mais apertada do que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente viu vários exemplos disso. A gente teve, talvez como casos mais fortes, a Europa e os Estados Unidos. A gente teve na Europa um discurso que, ao mesmo tempo que ele é duro, né, ele não embutiu ali uma necessidade de atuação imediata, porque os efeitos de segunda ordem do choque do óleo não foram tão fortes, assim, você não consegue ver muito isso, né, mas, ao mesmo tempo, é uma economia que está bem, né, uma economia que deveria ter sido muito afetada por esse evento, não parece ter sido tão afetada, e tem uma questão inflacionária ali que tem provocado um discurso mais duro de vários membros ali do Banco Central, e, enfim, parece que a barra é baixa para ter uma atuação futura ali da instituição, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é o Fed, né? E aí eu acho que o Fed merece um destaque especial, porque a gente teve uma troca de guarda na presidência, né? A gente tem o novo presidente ainda sendo, enfim, medido, né? A gente tentando conhecer um pouco o perfil dele, né? Assim, a gente teve a manutenção do Fed Funds, mas teve um discurso bem confuso depois, né? Porque é um discurso que ele começou mais duro na parte escrita, né? Reafirmando ali um compromisso com a meta de inflação, falando do tempo que a inflação está acima da meta, que não, enfim, faria os esforços necessários para atingir essa meta. Mas, ao longo da coletiva que foi feita depois da decisão, a gente vê uma sinalização mais mista, né? A gente tem
enfim, a própria questão ali de qual indicador de inflação o Fed vai olhar mais, né? Enfim, foi reafirmado ali o PCI como a métrica, mas, enfim, de uma forma um pouco mais flexível, né? A gente teve a resposta que a taxa de juros pode ser parte da solução para gerar uma convergência da inflação, né? A gente teve a afirmação que o mercado já apertou as condições financeiras, então isso não é uma inação do Fed, ele já atuou dessa forma via curva as curvas de juros, né? Então você tem ali uma sequência de coisas que é, deixam mais dúbia, né, a atuação futura, mas o fato é que a gente teve 3 membros já se pronunciando ali por uma ação mais dura, enfim, no momento que o próprio presidente não quer passar muita informação, né, quer manter graus de liberdade, quer deixar o mercado mais solto para avaliar o cenário, mas o fato é que, enfim, isso acaba dificultando a própria condução da política monetária, né, acaba que gera uma multiplicidade ali de vozes, né, e fica um quadro um pouco mais difícil de construir, mas, de novo, assim, é um cenário que os próprios membros ali estão falando ou de estabilidade ou de alta, né? Então, se embute ali, primeiro, na questão da política monetária, pelo menos igual, mas possivelmente mais apertada, e na outra, uma comunicação mais velada, uma comunicação menos transparente. E eu acho que isso é importante aqui para a gente, em particular, porque o nosso próprio Banco Central adotou também uma postura um pouco mais velada, né? A gente teve desde o último Copom, a gente praticamente não teve eventos com membros do Copom. O Galípolo teve um evento recente, mas ele fez um discurso bastante evasivo, tocou em pontos bastante em pontos que não são ligados diretamente à política monetária, né? Enfim, parece estar também querendo manter grau de liberdade ali, né? E eu acho que não é só em função de não querer sinalizar o próximo movimento, mas eu acho que é um passo além, né? Na verdade, não parece nem clara a função de reação dele. Mas o fato é que no último relatório de inflação a gente tinha projeções do Banco Central usando a trajetória do Focus que apontavam o horizonte relevante indo para 3,2 na janela de horizonte relevante atual, né? Acho que isso vai ser mantido nessa próxima reunião. E pegando como melhor aproximação da atuação futura o que ele fez no passado, né, quando a gente teve essa distância da projeção para a meta, ele acabou entregando um corte. Então, acho que tudo indica que ele segue ali cortando a taxa Selic na reunião desta semana, né, e, em princípio, também, dada a comunicação dele, pós-Copom, as poucas vezes que ele falou, né, sugeriram que ele vai ser mais lacônico, vai passar menos informações. Então, eu acho que o que é de se esperar para essa reunião seria isso, ele continuar o processo e mantendo portas abertas, né, ainda mais no contexto que a gente teve, que os dados de atividade vieram. Enfim, então, acho que a parte de atividade veio, grosso modo, ali, em linha, um pouco mais fracos do que o consenso, né? E os dados de inflação foram melhores, né? Os dados de inflação corrente foram melhores, tanto em termos de número cheio, quanto em termos de composição. Isso não se refletiu numa melhora de expectativas. Na verdade, as expectativas, quando a gente pensa em horizonte relevante, né, 18 meses à frente, ou horizontes mais longos, elas até subiram, né? Mas eu acho que, no contexto que ele vinha descrevendo, eu acho que tanto o lado da atividade quanto o lado da inflação corrente, eles acabam ganhando predominância e justificariam ali essa continuidade do ciclo. Só para fechar, acho que também cabe aqui mencionar a questão eleitoral. A gente está na janela de convenções dos partidos, né? Os principais candidatos aí foram reafirmados,
A gente teve o Flávio, o Lula, Caiado, né, o Renan, né, a gente teve ali, basicamente, os nomes que estavam postos como pré-candidatos se tornaram candidatos. É, tem uma questão ali, principalmente no lado da oposição, uma de certa dificuldade, né? Acho que a gente teve eventos aí nesse último ciclo que geraram uma turbulência, principalmente no lado da oposição, o vídeo da Michelle questionando o Flávio em alguns aspectos, depois eles acabaram chegando ali no meio termo, mas o fato é que teve um evento, a gente tem a dificuldade do Flávio de apontar um vice, é, enfim, entre os nomes que ele prefere, né? Então, segue ali um certo ruído ali nessa parte da campanha, mas o fato é que as pesquisas em si, elas têm mostrado um quadro até bastante consolidado na maioria, né? Algumas pesquisas um pouco melhores, outras piores, mas o fato é que, de certa forma, todas elas têm mostrado um quadro ali com uma ligeira vantagem do presidente atual, né, em relação à maioria dos nomes de oposição. É isso de forma bem consistente. Acho que são esses os principais pontos que eu queria passar aqui do cenário, e com isso, então, passo para o Pedro para falar de juros. Boa tarde a todos, obrigado, Paulo. Eu acho que o Paulo tocou já bem nos pontos mais importantes. Eu acho que o destaque do mês passado, realmente, como ele falou, foi essa retomada aí das atividades na guerra, ali no conflito do Irã, né? Isso pegou o mercado que tinha feito um alívio muito grande do petróleo, e o petróleo, como sempre, desde o início da guerra, tem impactado muito a renda fixa global, né? O petróleo tinha voltado quase para os níveis pré-guerra, chegou a tradar abaixo de 70 e ao longo do mês ele chegou a bater 100. Então teve uma elevação de US$ 30, mais de 40% de alta de preço. Isso acabou impactando muito forte a renda fixa aí, generalizado. Esse mês aqui foram todas as regiões aí abriram bastante taxa aí entre 20, 30, 40, 50 vezes, dependendo do vértice da curva que você olha. Isso e o Fed, a decisão a expectativa que se criou em torno do FONC. Na verdade, o mercado foi construindo uma expectativa de que, né, diante da última manifestação mais rock do Washington, no último press conference, a aparição dele no Senado, foi se criando uma expectativa de que ele poderia entregar uma alta. Então, que depois acabou frustrando. Então, esses dois eventos foram os principais gatilhos aí para a renda fixa global ao longo do mês. Como eu falei, um movimento de abertura de taxa bastante forte no mês passado. Então, depois a gente observou um alívio, né? O petróleo voltou desses US$ 100 que ele bateu e agora tá aí tradando, acho que abaixo de 85 agora. Eu acho que esse movimento do petróleo reforça um pouco a postura que a gente tem adotado aqui, que a gente tem dividido com vocês desde março. É um ambiente muito difícil de você segurar posições, que é um pouco a nossa proposta aqui, né? Que persegue, a gente persegue grandes tendências, esse ambiente de idas e vindas e essa imprevisibilidade da guerra e do movimento do petróleo, o impacto que tem na renda fixa, acho que só corrobora um pouco a visão que a gente já passou aqui no mês passado. Então a gente tem mantido essa postura tática, tem sido, acho que é prudente para um ambiente como esse, tá? E a gente mantém, né, esse approach. Falando um pouco da reunião do FONC da semana passada, que eu acho que foi muito importante, acho que houve uma certa frustração, como eu falei, o mercado chegou dividido entre subir e não subir. Se ele de fato entregasse a alta que ele não entregou, teria sido uma das maiores surpresas de uma decisão de juros. Eu, pessoalmente, confesso que estava até esperando que ele subisse. Então, para mim, pessoalmente, a gente era dividido aqui dentro. Para mim, foi uma certa frustração, porque eu acho que as coisas estavam caminhando numa direção que faria muito sentido do ponto de vista de construção de credibilidade para o Washington entregar essa alta. Então, e eu acho que então, nesse sentido, houve uma frustração grande, né? Estava tudo caminhando bem. Eu acho que no final acabou sendo uma grande derrapada, assim. Eu acho que gerou uma confusão muito grande. O Paulo já comentou aqui. Toda a parte oficial, eu acho que foi favorável o comunicado, o dissenso, com 3 votos para alta de juros. Quando ele leu o texto na coletiva de imprensa, acho que foi satisfatório. Quando abriu para perguntas e respostas, é que acho que a confusão se instalou. O Paulo tocou nos pontos aqui, eu vou repetir aqui rapidamente, porque eu acho que foram realmente 3 derrapadas assim, bem relevantes que a gente vai ter que olhar como é que esse negócio vai evoluir. É isso aí, o PCI,
Ele falou oficialmente, é isso aqui que eu estou seguindo, mas ele deu a entender claramente que ele vai olhar outras métricas de inflação. Isso é um perigo muito grande, né? Porque você abre um flanco para uma coisa imprevisível. O que que o Fed está de fato olhando? Ou o que que o presidente do Fed está de fato olhando como métrica de inflação? Isso te abre possibilidades de você escolher qual indicador que você vai olhar. Né? E depois ele fala que os juros talvez não seja o único instrumento para combater a inflação. Isso também é muito problemático, né? Se ele acha que tem outros instrumentos, então ele vai deixar, vai, o mercado inevitavelmente vai para uma interpretação mais Dobbs, que ele talvez não vá usar o juro da maneira como a gente está, como se recomenda aí as melhores práticas de política monetária e como tem sido feito, né, ao longo das últimas décadas. Né? Então tem muito essa especulação de que ele vai usar um pouco o balanço do Fed como uma forma de aperto monetário, porque ele fica se questionando quanta acomodação o balanço do Fed está trazendo para o mercado. Só que a gente é muito cético com relação a isso, porque utilizar o balanço impacta muito as reservas no sistema bancário, e isso é muito sensível. Então, uma tentativa de usar o balanço de maneira mais rock, eu acho que vai ter um impacto muito grande nas variáveis de mercado. Então, acho que isso é muito preocupante também. E, finalmente, o terceiro ponto foi esse comentário que ele fez que o mercado já fez um aperto por ele. Né? Rapidamente o mercado entendeu, pô, se eu já fiz o aperto por você, talvez você não precise fazer tanto. Isso teve um impacto muito forte. Então, essas três sinalizações eu achei que foram muito preocupantes, acho que gerou essa confusão. As reverberações foram muito significativas quando você lê todos os relatórios de sell-side, os formadores de opinião. Foi muito consensual a visão de que o Fed está arriscando muito sua credibilidade. E o impacto a gente viu na hora. O mercado no dia fez um movimento muito relevante. A parte curta da curva de 2 anos fechou 10, 12 vezes e a parte longa de 30 anos abriu 10, 12 vezes. Então foi um steepening de curva muito pronunciado com um movimento de aversão a risco. Né? Depois o mercado até voltou um pouco, mas eu acho que a preocupação está lançada. Eu acho que talvez isso leve o Fed até ter que subir o juro na próxima reunião para tentar recuperar um pouco a credibilidade que foi perdida. Mas vai depender muito dos dados. Eu acho que essa decisão de setembro, que é a próxima reunião, meados de setembro, a gente vai ter que olhar a inflação. Acho que a atividade não vai trazer grandes novidades, acho que deve seguir mais do mesmo. Acho que os dados devem continuar mostrando uma economia robusta, com esse vento muito forte do CAPEX de inteligência artificial, que é um tema muito relevante no mercado, né, a parte de investimentos muito forte. O mercado de trabalho não tá muito forte, mas está ok, continua sendo, dando tranquilidade para o Fed que nesse objetivo dele de manter o maximum employment, ele tá cumprindo esse objetivo, só a parte da inflação que está em aberto. Então, acho que o holofote está totalmente voltado para os dados de inflação, e é isso que vai determinar se ele sobe ou não na próxima reunião. A gente vai ter que olhar o núcleo do PCI, né, para ver como é que esse negócio vai evoluir. Agora, a gente tem que fazer um contraponto também, que é muito o que está a nossa discussão aqui, lembrando que o Fed não é só a vontade do presidente, do Washington, né? Então, existe um comitê por trás que eu acho que ganha força nesse momento, onde a atuação do presidente está sendo questionada. Então, a gente não pode esquecer que existem outros 11 membros, que votam, que estão ali para defender a sua biografia, o seu legado. Então, eu acho que é muito importante a gente observar nesse período como é que vai ser a manifestação desses outros membros aí, que eu imagino que eles vão se contrapor um pouco a essa visão do Washington de deixar o mercado solto e não sinalizar muita coisa, eliminar o forward guidance, deixa o mercado caminhar para onde ele tem que ir. Então, eu acho que o Fed assim, gerou bastante ruído, eu acho que vai ser um vetor de volatilidade para o mercado adicional. O que a gente fez aqui em termos práticos no portfólio, a gente comentou com vocês que é uma posição tomada na curva longa de juros americano, a gente aproveitou a abertura de taxas ao longo do mês para realizar essa posição com lucro. No momento, a gente está entrando no mês de agosto sem posições no livro internacional, e eu acho que a gente tem que manter essa postura dinâmica por conta dessa volatilidade, idas e vindas. Agora, o Fed adiciona volatilidade no mercado, então a gente nesse momento está optando por manter uma postura tática, mas a gente mantém um viés tomador para a economia americana por conta da exuberância, do crescimento, das perspectivas de capex, a quantidade de dinheiro que está sendo canalizado para investimento em inteligência artificial, que nesse primeiro momento é um choque de demanda,
tá? Então, pega a inflação aí, que apesar de ser um segundo semestre mais favorável, continua em patamares distantes da meta, né? Então, a gente acredita que o ambiente que se apresenta é um ambiente que o Fed provavelmente vai ter que reverter aqueles cortes de juros que ele fez no ano passado. Então, a gente continua acreditando na elevação, vamos acompanhar os dados para ver se isso acontece em setembro. A gente acredita que o Fed pode entregar aí de 2 a 3 altas. Hoje o mercado para a próxima reunião está no meio do caminho, tem entre 10 e 12 bases de elevação, e no horizonte de 12 meses tem implícito aproximadamente duas elevações de juros, uns 50 bases aí nas próximas 8 reuniões. Tá? Essa é a parte mais importante no ambiente internacional. Falando para o Brasil, aqui também a confusão do Copom, que a gente acho que veio digerindo isso ao longo desse último mês. A gente falou aqui no último call mensal, a gente criticou muito a decisão que foi tomada, a gente se mostrou preocupado com a decisão do Banco Central de alongar o horizonte relevante no momento tão desafiador das expectativas de inflação, com uma desancoragem tão grande. E eu acho que essa preocupação se refletiu nos preços. A gente olhou viu ao longo desse último mês aí um steepening de curva muito grande. O janeiro 27 no mês passado fechou 20 bips e o janeiro mais longo, lá o 35, abriu 50 bips. Então uma inclinação muito grande que aconteceu aqui. O mercado está refletindo um pouco essa preocupação. Outro vetor de preocupação que a gente tem que destacar aqui é o que está acontecendo com os leilões de dívida. O Tesouro está tendo uma dificuldade grande de colocar a dívida com duration, de colocar DIV1 no mercado, tanto nas NTN-Bs quanto nos papéis pré-fixados nominais, nas LTNs e nas NTNFs. Isso está chamando um pouco a atenção, tá? Eu acho que o mercado está preocupado. Quando você olha também o nível de preço, o nível de prêmio na curva, você vê que o mercado está preocupado. O câmbio é uma história um pouco diferente. Mas eu acho que esse caminho que o Banco Central escolheu está se refletindo um pouco nos preços, mas o que o Paulo comentou aqui, essa janela recente foi favorável. Acho que ela tirou um pouco o maçarico do Copom, né? Porque os dados de inflação surpreenderam para baixo, a parte de atividade veio de lado. Tem um fantasma rondando o mercado aí em cima dos dados de crédito, né? Onde você consegue enxergar uma desaceleração mais forte de atividade econômica. Eu acho que é um sopro ali de esperança de que pode haver uma desaceleração de atividade econômica. Vamos ver se isso vai se transbordar do segundo trimestre para frente. De fato é que isso permite, então, o Copom entregar esses 25 bips de corte na reunião dessa semana. O que a gente espera aqui para o Copom é ele entregar esse corte, então, acho que vai manter portas abertas, não vai fechar a porta, vai enfatizar aí cautela e serenidade, né? E continuando com essa sinalização de que ele ainda vai encerrar o ciclo de calibração, como ele fala, num patamar ainda contracionista para levar a inflação para a meta. Mas o fato é que a vida dele está muito difícil, com esse pano de fundo de política fiscal, uma ausência nos planos de governo aí, tanto do Flávio quanto do Lula, do que vai ser a política fiscal para 2027. A gente não acredita que em qualquer dos resultados vai ter uma consolidação muito forte. Então, acho que é um quadro muito desafiador para o Banco Central. A gente, no momento, está sem posições no DI. A gente, no mês passado, virou o mês tomado, zeramos, operamos aplicado ao longo do mês com esses dados um pouco mais favoráveis, já realizamos. Hoje mesmo, a gente zerou as posições aplicadas que a gente tinha. Nesse momento, a gente está sem posições relevantes. Eu acho que o Banco Central protege um pouco o mercado de uma abertura mais forte aí no curto prazo. Então, a gente vai continuar operando taticamente aqui, provavelmente até o Copom e até a ata, buscando posições para aplicar numa eventual puxada de juros. Mas acho que para baixo também o mercado não tem muito para se animar por conta das eleições que, né, estão chegando. Eu acho que agora elas vão começar a fazer mais preço, o mercado vai olhar mais na lupa aí o discurso e possíveis nomes de equipe econômica, como é que isso vai ancorar essa parte fiscal aí, que é a nosso grande calcanhar de Aquiles, aí, nossa grande fraqueza, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, sem muitas convicções para frente, vamos seguir operando de maneira tática e risco reduzido enquanto o ambiente estiver volátil da maneira que está e rodeado por tanta incerteza, tá? Então, essa é mais ou menos a visão. Vamos dar sequência com o Chibante aí para falar de câmbio. Boa tarde a todos. A gente teve um mês de julho marcado aí por um dólar muito fraco, assim, de maneira geral, né? A parte, acho que muito concentrado aí na segunda metade do mês, esse movimento. A gente já falou aqui de alguns gatilhos aí, acho que preciso comentar mais em cima do movimento aí do Fed, do WASH, mas acho que vale a pena mencionar também
ao longo da semana passada a atuação conjunta aí, histórica aí entre, né, na moeda japonesa aí, o governo americano junto com o governo japonês, né? Então acho que foi a primeira vez aí em bastante tempo aí que a gente vê uma ação coordenada aí do Tesouro americano com o Tesouro japonês. Isso aí envolveu compra direta aí de ien, linhas de repo, pelo próprio Tesouro com o Japão, né, que aconteceu também, né, ao longo na época da pandemia. É, eu acho que o que está por trás aqui é uma preocupação, basicamente aí do Tesouro Americano. Né, antes a gente via uma atuação mais preocupada aí por parte do Japão, né, somente aí com o nível, né, da moeda que vinha se enfraquecendo consistentemente. Acho que agora a gente entra aí, a gente observa aí também a entrada aí do governo americano, acho que menos preocupado com o nível da moeda em si, mas com a desestabilização aí no mercado de treasury, né, já que para que o Japão precisava vender, né, vinha precisando vender treasury, né, ele é o maior detentor de treasury, né, e tinha que vender treasury para suportar a própria moeda. Então, eu acho que é bem relevante isso que está acontecendo. Acho que se a gente observar nos próximos meses aí talvez uma espécie de teto aí nas taxas globais aí e no próprio dólar aí, eu acho que é uma mudança de paradigma. Eu acho que a gente pode ver talvez aí essa perda aí de tração aí no dólar de maneira global e acho que a simetria que a gente via no dólar aí, né, principalmente contra as moedas de G10 aí, acho que é, fica sob júdice aqui. Então, eu acho que por conta disso a gente optou ao longo do mês por fechar a nossa posição vendida no euro e comprada no dólar. E por outro lado, a gente está mantendo a convicção aqui numa cesta de moedas emergentes. Acho que principalmente uma posição que a gente carrega já há algum tempo aí no peso chileno. Acho que por conta aí dos termos de troca mais favoráveis, né, a gente já vem comentando aqui há algum tempo, né, o preço do cobre perto dos highs históricos, que é muito relevante para a pauta de exportação do Chile. O petróleo também é muito importante, né, em termos de essa valorização atrapalha, mas enfim, a gente acha que o net aí é mais positivo aí para o país, e por conta disso a gente vem carregando essa posição. A gente só destravou a parte do euro e estão observando aí. Eu acho que foi uma mudança importante que aconteceu aí em relação à preocupação do governo americano com essa questão do treasury e dólar, e vamos observar nos próximos meses aí, mas eu acho que foi uma mudança importante e acho que daqui para frente a gente vai operar um pouco mais com a cabeça aqui de dólar global mais contido aí, eventualmente mais fraco, e uma cabeça um pouco mais positiva aí para emergentes aí por conta dessa possível é, pelo menos uma redução aí de abertura das taxas longas de Estados Unidos. Então, eu acho que é uma mudança importante aqui para a gente. Tá? Acho que foi isso aqui do lado de moedas. Eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Shibante. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve aqui, dado que eu acho que o Paulo, o Shiba e o Pedro já fizeram um comentário bem grande assim do cenário maior. Vou tentar resumir o que acaba afetando aqui do lado de crédito. A renda fixa, claramente, o pano de fundo sempre afeta o comportamento, mas eu diria que, assim, de forma resumida, lá fora a gente está vendo um mercado de juros, né, sofrendo um pouco, as curvas abrindo e receio com inflação e com essa parte fiscal. Brasil, exatamente a mesma coisa, né? Inflação incomodando, a questão fiscal incomodando, as curvas de juros abrindo, juros altos, e ainda tem a questão da eleição que, no caso local, gera ainda mais é, dificuldade de você visualizar e ter uma certeza grande sobre o futuro. Então, eu acho que isso é o sentimento que vem é, permeando o mercado desde o início do ano. É, em agosto, em junho não foi diferente, eu acho que agosto também tende a continuar, e o que isso tem feito em efeito para os investidores é basicamente é, uma cautela muito grande.
dizer, e um foco grande em renda fixa. Então, eu quero renda fixa e não quero correr risco. Aí, no mercado aqui local de crédito privado, a gente tem dois veículos principais, que é o mercado de DI. E eu acho que o mercado de DI, você tem uma parte que atende a essa demanda dos investidores nos dois quesitos, quer dizer, baixa vol e risco baixo, que são os papéis AAA de empresas emitidas em CDI, empresas de primeira linha, de fato tem tido um desempenho muito grande, uma procura muito grande por esse papel, o mercado está muito forte, eu acho que continua assim. É, as empresas estão até aproveitando um pouco essa oportunidade para fazer emissão, né? O que a gente acha que enquanto esse cenário perdurar, a demanda por esses ativos vai ficar muito grande, é, mas a gente está preferindo aqui, dado o comportamento mais recente de preço e o fechamento que a gente viu ao longo dos meses nos papéis de primeira linha, é, aumentar um pouco a posição de caixa e focar nos papéis mais curtos. Ainda que no curto prazo isso reflita em você ter um rendimento um pouco menor, mas eu acho que aqui o momento é para você se focar em não perder, né? Então, a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos, que esse trabalho de entrada e saída, né, de mercado, aumentar a duration em posição e diminuir às vezes. Agora a gente está numa fase mais de ficar um pouco mais cauteloso, mas vendo muita força do mercado, e se tiver algum tipo de abertura por algum motivo, qualquer que seja, a gente volta às compras, né? Já os ativos de mais risco, a gente vê com algum receio por conta dessas incertezas todas, e acho que aí o melhor caminho são papéis estruturados, mas que demandam uma análise muito criteriosa de estrutura, regulamento, garantia, e demandam também uma capacidade de avaliar liquidez, né, bastante grande. O outro mercado importante é o mercado de infraestrutura, que eu acho que na parte de atender, ele atende muito bem a questão de risco, né. De forma geral, os emissores de infraestrutura são empresas de primeira linha, os projetos, de forma geral, têm uma componente regulatória, a proteção natural por terem receitas atreladas à inflação, tem menos dependência do PIB. Então, de forma geral, você encontra bons ativos. Então, ele adere a essa questão do risco, mas a questão da vol incomoda mais. Então, a dinâmica deste mercado tem sido um pouco diferente do mercado de DI. Num você tem os dois fatores contribuindo, então acho que a dinâmica da PAI é positiva. No mercado de infraestrutura, você tem um a favor e a vol contra, e ela é natural no ativo por construção. Os papéis de infraestrutura são papéis de prazo muito longo e eles são ligados à inflação. Então, eles têm uma componente pré que também dificulta a hedge e acaba gerando naturalmente mais volatilidade. Na nossa visão aqui, até tem mais oportunidade do que no mercado em CDI, que a gente teve uma abertura de taxa aí ao longo do ano e o patamar da taxa está muito grande, muito elevado. E você ainda tem assim um ativo que para um investidor, pessoa física que tem isenção, o protege de eventos de cauda aí, de inflação mais alta, que no Brasil é tributado, e você ter isenção disso, eu acho que é uma opção boa, né? Mas ela é válida para quem tem apetite e consegue segurar a vol, a menos que sejam nos fundos indexados a CDI, né, que são a maior parte da demanda, mas eu acho até que a maior oportunidade está em ativos e fundos sem hedge. Mas eu acho que esse cenário que a gente está falando aqui, na minha visão, ele continua pelo menos até a gente ter uma definição das eleições e independente de quem seja o próximo presidente. Eu acho que o mais importante é uma sinalização de como será a condução da economia e a questão fiscal. Olhando para frente, isso que vai determinar o comportamento do mercado a hora que os investidores vão ter mais apetite a risco, e aí eu acho que abre mais oportunidade para ativos com mais risco e aí realmente você buscar ativamente um ganho bem maior do que o CDI. Eu acho que do meu lado é isso aqui, passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos os clientes, investidores. É um prazer falar com vocês. Aqui eu continuo, Duda Rocha, falando aqui de Bolsa. Bom, o Ibovespa teve uma valorização de 3,5% no mês de julho, revertendo aí 4 meses de queda.
Então, também a gente observou um fluxo marginalmente positivo, depois de ver um fluxo que nesses meses de queda se mostrou mais intenso, né? Depois, no começo de ano, um fluxo muito favorável, teve continuamente, então acho que isso também está impactando, tá? A gente, como foi falado aqui, a gente não tem uma visão negativa para o mercado emergente, para o Brasil, do fluxo, então acho que não seria essa variável que pesaria no mercado aqui, tá? O S&P teve mais estável, mas a variação realmente foi no Nasdaq, que caiu 6,6%, revertendo vários meses de alta, e foi o contrário um pouco do Bovespa, pelos 4 meses anteriores, e com destaque muito grande em semicondutores, que caíram mais de 20%, os índices, né? Mas ainda lideram na parte do ano, tá? Nós continuamos achando que os semicondutores têm opções muito boas em semicondutores. Claro que o mercado punjante em IA gera uma ou outra exceção, mas a gente continua achando posições muito boas e continuamos perseguindo essas posições, tá? Acho que teve um aspecto muito mais técnico de uma performance muito grande que levou à realização, tá? Bom, no Brasil, dentro da performance positiva, o destaque foi o setor financeiro. A gente continua sendo o nosso setor preferido, a gente continua achando que os juros serão mais altos por mais tempo, e o setor financeiro, que tem algumas empresas excepcionais, vão continuar performando. E o outro setor foi commodities, aí muito destaque para a alta do petróleo, que fez o setor de petróleo subir bastante, tá? Na performance dos fundos, a gente continua mais otimista com o setor externo, principalmente tecnologia, do que o setor interno aqui na Bolsa, então um pouco mais comprado lá fora, um pouco vendido aqui dentro. A posição foi o contrário. O stock picking fez a gente ficar mais ou menos estável aqui no Brasil, mas a realização lá de fora, para a magnitude, não foi tão grande, teve uma perda de 0,3 negativo, mas realmente teve uma realização, tá? Então, esse foi o resultado, aparentemente, do retorno absoluto no mês em bolsa, tá? Os fundos de ações já acompanharam a alta do Bovespa, tá? A gente continua posicionado tanto em commodities, setor financeiro, então eles acompanharam, tá? Sobre a alavancagem que eu falei, eu acho que o maior destaque foi o mercado coreano, que era o destaque do ano. A gente não tem posição no mercado coreano, mas teve um contágio para a Ásia, onde a gente tem posição. O mercado coreano é rico principalmente em empresas de memória, que foi a maior realização. A gente, de novo, acha que não houve uma mudança de fundamento, tá? Inclusive, nessa temporada de resultados americano, na Coreia, confirmando o alto crescimento, confirmando o aumento de capex, confirmando um shortage, uma falta de memória, confirmando aumentos de preço no segundo e expectativa de aumento de preço no terceiro trimestre, tá? Do ponto de vista de risco, o que teve foi uma performance melhor dos ativos chineses e que mostra também uma competição maior, principalmente na parte de modelagens de IA, de inteligência artificial, os modelos chineses se aproximando mais do estado da arte que hoje estaria com a Anthropic. Isso também fez preço no mercado, principalmente no mercado americano, e também essa falta de chips no mercado de memória, impulsionando expansão de capacidade para as empresas chinesas. Até a Apple, que mostrou no seu resultado uma falta dela prever o mercado tão pujante, então ela decepcionou um pouco no recado, mas falando muito dessa inflação de preços de memória, como eu falei, muito alto no segundo tri, ainda aumentando no terceiro tri, que não vai ter como ela não aumentar o preço, a Apple, mas assim, ela inclusive pedindo para waiver, né, pedindo para conseguir comprar memória de empresas chinesas. Então, do ponto de vista como a gente advém um super ciclo, né, que também pega um pouco nessa parte de commodities, nessa parte de memória que é mais commodities, a gente acha que os fundamentos continuam muito positivos, mas sempre tem um pouco mais de expansão de capacidade nos momentos como esse, tá? E um pouco mais de competição. Bom, falando aqui um pouco de Brasil, né? O que a gente fez e o que a gente está vendo para frente, né? Como eu falei, em petróleo, a gente está mais neutro, a gente até diminuiu as distribuidoras que foram destaque de performance no mês, distribuidoras de combustíveis.
E a gente manteve mais ou menos neutro no setor, que a gente gosta mais das majors, das empresas maiores, e mais vendido nas júniors, tá? A gente teve uma boa performance em siderurgia, principalmente nas empresas que a gente tem que tem exposição ao mercado americano, que continua com reajustes de preço muito pujantes, com um momento muito favorável, e é vendido aqui nas empresas com mais exposição ao mercado local, que tem inclusive decepcionado aí na parte de resultado, tá? Na parte de bancos, a gente mantém os investimentos em alguns bancos brasileiros, em mesmo os incumbentes, que tem um retorno on equity excepcional, uma gestão de risco, uma preparação para esse cenário macro mais desafiador, com esses juros altos por mais tempo. O que a gente fez no mês é que tem bancos também com uma exposição maior ao setor de seguros, que também tem mostrado uma resiliência muito grande de crescimento, beneficiado pelos juros altos, e também com um retorno on equity muito alto, acima de 20%, tá? Então, a gente também gosta dessa exposição para os bancos que têm vantagem comparativa no setor. E também continuamos, e tem confirmado o crescimento, os bancos com uma vantagem competitiva de tecnologia, bancos de investimento e com plataforma de investimento, tá? Então, a gente continua perseguindo esse trade. Bom, indo lá para fora, para o externo, né? Como eu falei, na parte de chip e semicondutores, a gente tem mantido posição. Na parte de arquitetura de semicondutores, as empresas que a gente tem performaram bem. A gente até tradeou um pouco, até porque pela essa volatilidade do mercado gerou algumas oportunidades. Uma oportunidade até que a gente diminuiu o short em algumas empresas de non-profitable, que foram destaques de queda nesse mês, ajudaram a redear nossas posições, mesmo com uma performance muito negativa de semicondutores. Algumas empresas dessas que a gente acha que tem um fundamento um pouco melhor, a gente até com a queda se aproveitou para comprar, mas outras até a gente aumentou e acho que tem aspectos técnicos e resultados frágeis que vão confirmar nossa posição, tá? Então esse ponto funcionou muito bem. E bom, mais é só reforçar que a gente continua procurando gerar alfa, totalmente redeado, mas um pouco mais comprado no setor externo, focado em tecnologia, continuando gostando do setor de semicondutores, que acho que o fundamento tem sido corroborado com alto investimento, e um pouco vendido aqui em empresas brasileiras, aí ligadas ao setor de consumo, até a gente tradeou um pouco empresas de baixa renda, de construção, que performaram bem, tradeou um pouco no mês algumas empresas ligadas mais à locação de automóvel. Então a gente continua underweight aí, um pouco vendido nessa parte de consumo, onde acha que tem fragilidade pelos juros altos e principalmente também empresas mais alavancadas que a gente acha que vai passar por uma turbulência maior, tá? Bom, eu acho que esses seriam os pontos de bolsa. Eu passo aí para a Isabel para saber se tem alguma pergunta ou algum ponto. Oi, Duda. Eu vou pedir ajuda aqui para o Petrônio, porque a gente tem uma pergunta sobre debêntures de infraestrutura. Se no caso da reeleição do Lula, como é que a gente vê o comportamento dessas debêntures? Vamos lá. Difícil falar assim do comportamento por causa do resultado só da eleição. Eu diria que vamos pensar que se você pegar a pesquisa hoje, como o Paulo colocou, o que está dando mais provável é a continuidade do governo, né? Então, de certa forma, independente de se saber o quanto se acerta isso no passado, qual a chance de se acertar, a gente não está operando isso e acha que é até bem dividida a possibilidade aqui. Mas eu diria que o mercado, de forma geral, acho que põe no preço, em alguma medida, que você tenha uma maior chance de continuidade do governo. O que eu acho que tem de diferença de hoje em relação à última eleição é um receio grande em relação à parte fiscal e qual será o comportamento do governo sobre isto. E o que é falado hoje, que é um momento prévio, né, nas vésperas de uma disputa eleitoral, é sempre difícil, porque tem várias coisas em jogo. Então, eu acho que o que a gente tem hoje de maior dificuldade é saber de verdade qual é o comportamento e qual será o comportamento do próximo governo nessa frente, e isso vai determinar o preço dos ativos como um todo, né? Eu diria que tem uma grande chance de as pessoas se acharem que a gente vai ter
desancoragem na parte fiscal, que os ativos de risco, de forma geral, vão sofrer, né? E aí, como é que ficam os ativos de infraestrutura nesse sentido? Do ponto de vista de risco de crédito, eu diria que grande parte deles sempre vai ter alguns ativos que têm mais risco, que têm menos, mas de forma geral, como eu falei aqui, as debêntures de infraestrutura são um ativo mais defensivo, né, porque tem projeto, tem ativo, tem as fontes, as empresas têm receita, então eu diria que o risco de inadimplemento, ele acaba sendo baixo. O que você vai ter é volatilidade por conta da componente pré que você tem nesses títulos, e aí se você tem um fundo redeado, isso é impacto menor. Se você tem um fundo que não é redeado, você tem mais impacto, né, de marcação de preço, mas para mim isso é uma questão mais de curto prazo, uma coisa natural deste mercado e com a qual você deveria lidar, e aí, independente do resultado, eu acho que essa componente tem que ser vista previamente, né, não deveria ser um grande issue, e olhando mais para frente, o que você pode ter se você tem um governo que não tem muito compromisso é, a- com o fiscal, quer dizer, se essa verdade se concretizar, independente de quem seja eleito, o que deve acabar acontecendo é você ter inflação maior. E você tendo inflação maior, o título que você tem, que é indexado à inflação e que tem uma isenção, eu diria que ele fica ainda mais atrativo. Então, eu vejo uma atratividade, você vai ter duas direções aqui, né? De um lado, eu acho que o papel fica mais atrativo, o papel é um papel defensivo, é um papel que te protege para a inflação, e é por esse motivo que a gente acha que é uma boa oportunidade. Qual é o contraponto? O preço vai sacudir mais, né? Então, eu acho que para o investidor que tem apetite à vol e realmente está com a disposição e olhando para a preservação de patrimônio no horizonte longo, de prazo longo, eu acho que ele é um papel que vai andar muito bem, né? Independente de quem seja de novo, né, o presidente eleito. Do outro lado, se a gente tiver também, dependendo do caso, uma, um, 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 uma maior preocupação e for dito que a gente vai ter cuidado com o gasto e realmente eu acho que a gente pode ter um momento mais positivo para o Brasil. Aí o que a gente deve ver é um fechamento das Bs, né? Por um bom motivo. Isso impulsiona o preço dos papéis de infra, mas os papéis que são redeados, aí não necessariamente. Então, eu acho que vai ter um bom desempenho, mas um desempenho é, é, mas talvez um pouco mais modesto, porque talvez tenha outros papéis com mais apetite a risco que vão prevalecer. Continuo achando que é um bom investimento, ainda assim, acho que é melhor o investimento para o ativo não redeado, mas que vai trazer mais vol também, né? Mas assim, eu acho que em qualquer dos dois cenários, como papel defensivo, é uma boa opção de investimento. Os spreads abriram ao longo do ano por conta dessas condições, então a gente vê como sendo um bom ativo, mas com aval grande. Tá ótimo, Petrônio. Obrigada pela resposta. Pessoal, obrigada novamente aí pela presença de todos e a gente se encontra no mês que vem. Obrigada a todos. Tchau. Obrigado.